Olá, estamos aqui para mostrar o desenvolvimento de um protótipo no laboratório LIF, Laboratório de Instrumentação e Fotônica, de um potenciostat associado a um controle de bombeamento de eletrólitos para medição de nitrato, aqui no caso, de água retirada de tanques de criação de peixes. Então a gente tem aqui o software que foi desenvolvido no Python. Ele consiste basicamente da comunicação USB. Aqui a gente já tem o COM3, a gente seleciona aqui e aqui a gente conecta. Quando a gente tem a informação de instrumento conectado, porque a conexão foi realizada. Então, também podemos desconectar e resetar. Aqui embaixo nós temos o controle dos motores, em que eu posso ligar e desligar os motores manualmente. Aqui eu posso acrescentar valores em segundos para cada um dos motores. Aqui a gente aparece com 4 motores, mas o sistema só usa 3 motores. Depois nós temos aqui a etapa de calibrar o potenciostato, em que ele tem um processo de calibração interno agora. Antes o processo de calibração era você pegar um resistor de 1K, a maioria dos papers fala sobre isso, para você fazer uma espécie de criar um arquivo de calibração, para criar um arquivo de calibração, que na hora de você fazer as medições, o programa ele usa esse arquivo como base para fazer os cálculos. É necessário fazer esse arquivo de calibração, porque dependendo do ambiente em que você esteja, você pode ter aí um resistor interno de 120 R, com valor de 100, 190, enfim, com algumas tolerâncias relacionadas à temperatura do momento em que você está fazendo a medição. E por isso que a gente tem essa necessidade de fazer a calibração anteriormente. Então agora a gente tem aqui a parte de voltammetria. No momento eu não tenho nem esse arquivo de calibração que eu falei. Quando você gera esse arquivo, automaticamente essa tela aqui não aparece mais. Como eu não fiz, ela está só me alertando que eu não gerei. Então está aqui, a gente dá um OK e é aberta aqui a tela do potenciostato em si. Foi acrescentado aqui 3 botões, um para iniciar o sistema, um outro para depois que eu faço as medições, terminar o sistema, e um botão para parar o movimento dos motores. Temos aqui o gráfico de cima do momento da aquisição, o gráfico de baixo está relacionado à tensão aplicada no sistema para que eu possa fazer aqui a medição da corrente. Do lado de cá, esquerdo, nós temos os valores iniciais, né, para fazer as medições. E a partir desses valores eu posso inserir no meu sistema, posso verificar, posso iniciar a medição e posso parar a medição. Isso aí a gente vai fazer daqui a pouco. Então basicamente o sistema montado é esse. Aqui nós temos um módulo GSM. Nesse mesmo módulo GSM
ele aciona esses 4 relés, e a placa maior é o potenciostato em si. Temos uma fonte simétrica, feita com o transformador e os retificadores, uma fonte chaveada, que é para os motores e também para os relés. Do lado de cá, nós temos o sistema montado como protótipo. Então nós vamos começar a fazer algumas demonstrações. Então agora a gente vai tentar colocar no eletrodo para nitrato, que veio da UF, colocar nanopartículas nele, segundo as informações que nós recebemos de lá, de parâmetros, né? Então eu vou aqui, ó, enviar esses parâmetros. Ficou a mãozinha. E quando ficar essa mãozinha, ele está enviando, aí vai aparecer uma informação aqui. Então, esses parâmetros foram enviados com sucesso para a placa. Então vamos verificar se eles estão lá. Eles estão, a gente pode conferir que os valores batem. Vamos iniciar o CV. Vamos escolher aqui uma pasta para onde a gente gravar. Aqui na curva do nitrato, eu vou criar uma pasta eletrodo de nitrato, eletrodo nitrato. Vou botar a data de hoje, 13/02 de 2025, para a gente se basear. Na verdade, vou botar esse nome aqui. Então eu vou salvar, porque ele vai salvar como TXT, tá? Salvei. Aqui na placa, ele vai ligar aquele LED vermelho ali. Tá começando a transmitir. E aqui a gente tem a geração do gráfico. A gente percebe que o gráfico aí é bem linear aqui, porque esse aqui é interno, ele tem que ser linear, e com um pouco de ruído é a nossa medição. A gente está fazendo uma medição aqui. Então a gente tem um pico ali. Aqui ele está descendo. São 5 ciclos a 50 milivolts por segundo. O formato da nossa tensão que a gente está aplicando está condizentes e linear. E a medição está ali para colocar as nanopartículas de prata no eletrodo. A gente está usando um padrão de prata, 1000 ppm. Estamos aguardando.
Então, como a gente pode observar aqui, a parte inercial, né, a inércia, ela começa aqui, porque ela está subindo. O líquido ali, ele não está estável no momento inicial. Depois que ele começa a ficar estável, vocês podem ver que ele só pega só esse trecho que ele está repetindo aqui. No caso, ele vai repetir 5 vezes. Então eu vou pausar um pouco aqui, daqui a pouco a gente volta. Então ele está terminando aqui, ó. Cada ponta, 1, 2, 3, 4, 5. Aquele LED ali, ele apaga. E aí a gente finaliza essa parte dele. Lembrando que esse Arduino que está aqui, ele é só para gravar a nossa placa do potenciostato. E basicamente já terminou. Então vamos continuar com os outros 2 eletrodos. E daqui a pouco a gente volta. Então, como dito, ele faz aqui 5 ciclos. Já está terminando aqui, ó. Aí aquele LED vai apagar. Esse LED apaga. Assim que ele piscar e apagar, isso. Então, terminou de gerar o arquivo. Aí o nosso eletrodo, ele fica assim. Não sei se vocês vão ver, aquele eletrodo que está branco ali, ele vai ficar dessa cor aqui, ó. Bem mais clarinho. Isso aqui são as partículas de prata, né? Que foram depositadas, eletrodeposição. Então assim que eu acabo de gerar esse gráfico, vocês verem que ele está bem bagunçado, ele automaticamente abre essa janela aqui, que é para a gente poder visualizar o gráfico mais limpo, né? Então, onde eu gravei ele, eu chamei de 2. E aqui ele abre o gráfico mais limpo. Então é assim que ele ficaria. Aí me dá até o pico aqui. O pico e a tensão. Então foi 0,172 miliamperes e 0,603 volts. Agora a gente vai fazer para o outro, já foram 2. Agora vamos fazer para esse aqui. E depois a gente volta para mostrar a parte dos motores. Então já fizemos de 2 eletrodos. Eles ficam assim meio cinzas. Essas aqui são as partículas, as nanopartículas de prata. Temos o gráfico. Estamos no segundo ciclo, né? São 5 ciclos. A gente já está no segundo. Vamos aguardar os 5 ciclos. Aí, por que ciclo? Ele fica indo e voltando, indo e voltando. E como que eu disse, eu tenho que eliminar essa parte aqui, que é a parte onde o sistema está em inércia, vamos dizer assim, até entrar estabilidade. Então agora ele está aplicando as partículas de prata no eletrodo. Vocês viram que ele estava preto e agora ele vai ficar cinza. E esse aqui é o último, de 3. Então assim que ele terminar, a gente mostra o resultado do gráfico, como vai ficar, e a gente mostra o resultado do eletrodo.
Então, como eu disse, ele está finalizando o quinto processo. O nosso LED lá vai desligar. Ele vai piscar e depois vai desligar. Como eu disse, em 300 segundos. Piscou, desligou. Então foi gerado aqui o arquivo. Aí entra essa janela. Condensar pelo processo do Polar Start. A gente chamou ele de 3. Clique, e aqui ele abre, e aqui é o gráfico do 3. O pico está perto do 600 que a gente viu, e 1,7 alguma coisa de tensão, então está bem perto. É isso aí, esse é o processo de... eu esqueço o nome agora. Colocar partículas de prata no eletrodo para ele poder fazer as medições de nitrato no sistema que a gente vai iniciar. Então o sistema está funcionando, ele está fazendo as aquisições, o sistema ele está funcionando da forma que a gente planejou. E aí daqui a pouco a gente vai colocar ele em campo. Uma outra coisa, acho que eu já falei, esse Arduino aqui é só para gravar a nossa placa do potenciostato, que ela consiste de uma placa de AD e uma placa de DA, analógico para digital e digital para analógico, já que o Arduino não tem capacidade de processamento como esses dois blocos aqui, ó. Então o Arduino ele funciona apenas como um gerenciador, e temos esses amplificadores operacionais que tanto podem ser o TL74 como o LM324. O módulo é um SIM 5320A para 3G. Os relés são de 12 volts, como eu disse, da fonte chaveada, fonte linear, simétrica. Os motores são motores de 12 volts, são bombas peristálticas, na configuração bombas peristálticas. O computador, e aqui seria a nossa sonda, né, que faz as medições. Então é isso aí, obrigado por assistir e até mais. Então basicamente nosso sistema consiste de... Deixa eu abrir aqui. O nosso sistema ele consiste de fazer o projeto com o software, que foi em Python, usando o Arduino, ou seja, usando microcontroladores da Atmel. Atualmente é microchip, mas era Atmel, com os motores peristálticos, as bombas peristálticas. Deixa eu ver se fica melhor assim, assim. Com esse sistema aqui, que tem um 3G para enviar as concentrações. E é basicamente isso. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é só falar que eu tentarei responder. Muito obrigado.